pessoal, esse é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Vocês já sabem, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse programa. Nós hoje estamos aqui com 2 integrantes do coletivo Marcha, um coletivo LGBT. Fabrício Dias, produtor cultural, comunicólogo e várias outras coisas, né, Fabrício? Tudo bem? Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo espaço, estou muito feliz e é isso. Não, a gente que agradece. E também com a Bruna, que é pedagoga, professora, mestranda em literatura comparada, Bruna Amicio. Não é isso? Eu esqueci alguma coisa, isso Bruna? Mesmo, é isso aí. Mesmo. Obrigada, viu, Bruna? Obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, muito legal. Deu certo, né, de Deu você muito estar. certo. Às vezes é difícil a gente conciliar agendas, né? Mas a gente faz o possível para levar programas diferenciados para vocês. Vocês já sabem que aqui você encontra o que é de bom, né? Espero que seja assim. Para iniciar o nosso papo, eu queria saber de vocês, assim, é o coletivo Marcha. O que é esse coletivo? Como ele se originou? Por que desse nome? Isso é interessante. Por que o nome, né? Marcha? Por que ele existe, coletivo? Então, o coletivo é um coletivo LGBT com uma proposta interseccional, né? Que é olhar a categoria LGBT perpassada por diversos marcadores sociais, né? A comunidade LGBT ela é policlassista e multirracial, né? Existem membros, existem componentes de diversas classes sociais e de diversas raças e etnias, né? E como qualquer grupo social dentro de um sistema capitalista, racista, né? Ele também reproduz esses valores, né? Então, os grupos, as instituições, os coletivos voltados a essa questão, majoritariamente ainda são de homens cis, brancos, né? Eu ia falar heterossexual por um cacoete, né? Mas não, nesse caso ainda não. Geralmente a gente fala um combo, né? É um grupo, né? E geralmente de pessoas de poder aquisitivo alto, que conseguem se articular politicamente, né? Porque você ter tempo para poder você se articular e mobilizar certas questões também é um privilégio aí vindo de um sistema que prega que tempo é dinheiro, né? O Fordismo aí, né? E então, assim, quando a gente vindo de outras camadas sociais, sendo pessoas não brancas, pessoas indígenas, pessoas negras, às vezes têm acesso a esses espaços, não se sentem pertencentes, né? Porque, como diz até a rede afro-LGBT, né? Que é uma rede de pessoas LGBTs negras, falam que enquanto a grande maioria das pessoas brancas LGBTs, a maior pauta delas foi o casamento igualitário, das pessoas LGBTs negras é sobreviver. Conseguir um emprego, conseguir pagar as contas. E essa disparidade existe na nossa categoria, né? Então, às vezes, assim, em espaços, assim, LGBTs de pessoas brancas, de classe média, a gente não se sente pertencente, né? Existem ali disparidades sociais muito grandes, né? Mesmo sendo parte do mesmo grupo, a realidade de uma pessoa LGBT, por exemplo, de Vicente de Carvalho, é diferente da realidade, por exemplo, de uma pessoa branca do Gonzaga, né? Então, mesmo sendo parte desse mesmo grupo, existem essas questões, né? Bom, o grupo começou em 2018 e leva o nome da Marsha P. Johnson, né? Que é tida assim como uma das pioneiras da Revolução de Stonewall, que é onde se originou as paradas pelo orgulho ao redor do mundo, né? A revolta de Stonewall foi quando, nos Estados Unidos, né, no norte global, existia uma legislação anti-LGBT, né? Entre elas, você poderia receber uma multa se você estivesse com roupas tidas como do gênero oposto, né? Tinha uma legislação forte ali, né? E os bares, os locais voltados ao público LGBT sofriam batidas policiais, né? E o Stonewall Inn era um desses bares, né? E de tanto sofrer batidas policiais, um dia teve uma revolução, uma revolta, né? E a Marsha P. Johnson era uma drag queen negra, uma mulher trans, que é tida, assim, como uma das primeiras que se revoltou, né? Então, o coletivo, ele sempre teve essa proposta, né? Esse foco interseccional e essa questão de resgate de memória muito forte, né? De trazer memórias das nossas mais velhas, de ativistas mais velhos, de eventos históricos da nossa comunidade, né? A gente costuma falar que na militância negra a memória ela é muito valorizada, né? Ela segue sendo valorizada, né? A questão do respeito dos nossos mais velhos, né? De quem
pavimentou uma estrada, né? E a gente não sente a mesma coisa no meio LGBT. O meio LGBT, ele sofre um pouco de... Me faltou a palavra de quando a gente perde a memória. Amnésia? Amnésia. A amnésia, aliás, é uma ferramenta política de quem detém o poder, né? Sim. Ela não é à toa. Na verdade, passa por uma ideia de silenciamento também, de visibilização dessa memória. Porque, na verdade, o que acontece é que, para que as pessoas, né, não saibam o que houve antes, isso acontece, né? Então, assim, na verdade, o coletivo tem esse intuito também de mostrar, de trazer essas histórias, de trazer essas histórias, essas memórias que foram as pessoas que iniciaram todos esses processos, esses movimentos. Então, na verdade, a gente tem esse apagamento, ele acontece também com a questão racial, a gente sabe disso. Existe um apagamento até concreto mesmo, de pessoas negras que foram embranquecidas. Existe todo um apagamento e um silenciamento histórico em relação a isso. Só que esse trabalho da memória com os movimentos negros, né, como o MNU, por exemplo, né, Movimento Negro Unificado, ele conseguiu fazer isso, trazer isso. Não deixar com que essas histórias, essas pessoas fossem esquecidas. E um dos nossos intuitos, um dos nossos objetivos enquanto coletivo é trazer essas histórias também. E outra coisa importante que o Fabrício comentou é sobre a questão de acesso, né? Quem tem acesso às informações, quem tem acesso ao conhecimento, às questões políticas, aos debates, né? A se atualizar. As pessoas que estão hoje trabalhando 12, 14 horas por dia, que estão, enfim, em trabalhos que são geralmente desvalorizados, e elas não têm tanto esse acesso a essas informações. Então, quanto mais a gente tiver nos meios de comunicação, nas mídias, nos espaços físicos ou virtuais, melhor para que essas pessoas tenham as informações, tenham acesso a esses conhecimentos, tanto da memória, tanto de quem veio antes, quanto do que acontece hoje também. Né? Como forma de denúncia também do que tem acontecido em relação às populações LGBT. Sim, muito legal. E tem muita gente nesse coletivo, como é que é? Eu acho que deve ser, né? Porque pelo o trabalho, é muito trabalho, né? E é muito importante, porque, na verdade, esse resgate e essa organização de pessoas que... Porque sem organização a gente não consegue nada, né? Sem organização você pode ficar reclamando, né, individualmente, para o lado, mas se não se juntar... E você acha que tem procura, que as pessoas estão engajadas? Hoje, assim, falando num sentido amplo, né? As pessoas estão mais engajadas, têm mais acesso à informação, né? Mas, assim, uma via de mão dupla, né? Porque ainda falando de memória, falando de apagamento, as redes sociais, ela liga uma militância... Ela fortaleceu e fortalece uma militância muito autocentrada, né? Que tem a ver com o sistema capitalista, neoliberal, onde eu sou empresa. Eu sou porta-voz de algo. Isso é uma mentira, né? Então, assim, o movimento LGBT, dentre todos os movimentos de identidade, é o que é mais cooptado. Não tem uma pesquisa acadêmica, eu estou falando aqui de uma maneira empírica, mas, assim, uma coisa muito forte, né? De um pensamento mais neoliberal, identitário, né? E de uma militância muito personalista. Isso as redes sociais, elas acabam fomentando, né? Com os influencers e tal. É o Pink Money, né? O Pink Money. O Pink Money que determina isso também, né? Então, isso na verdade, é um dos impasses que a gente tem também. Porque a gente pode usar essas mídias, mas como é que a gente vai usar isso? De que forma que a gente vai partilhar isso, né? Vai trazer essas informações? Porque, assim, a gente vai fazer com qual objetivo? Então, isso é importante. Então, as pessoas, realmente, elas têm procura, elas querem saber, elas querem se engajar, mas... Para qual objetivo isso é feito, sabe? Isso é importante. Então, quando a gente fala do nosso coletivo, a gente está falando de intencionalidade. O que a gente faz tem intencionalidade e é um trabalho coletivo, né? Então, assim, aí a questão do centrado, né, que o Fabrício estava comentando, os projetos que a gente faz, é tudo, enfim, de forma coletiva, com a contribuição de várias pessoas de outros lugares, de ONGs, de outros movimentos. Por isso que a ideia do interseccional, ela tem que ser vista na prática mesmo. Ela é vista enquanto teoria, porque é uma teoria que é a nossa base, né? A gente tem as nossas teóricas como base, mas também é vista na prática, porque a gente vai olhar de forma interseccional para as pessoas com quem a gente trabalha, convive, né, os vínculos que a gente tem e também a forma como a gente pensa os projetos, né, e as pessoas que estão com a gente. É bastante complexo, né, Bruna? Porque, assim, cada um tem uma necessidade. Através por conta dessa interseccionalidade, né, cada um, quer dizer, é muito fragmentado.
o que te atinge, o que os une é serem LGBT, por exemplo. Mas existem especificidades, né? E aí trabalhar com isso, eu acho que é bastante complexo, né? Não sei. É complexo e não é, né? Porque, por exemplo, no meio LGBT a gente tem, assim, em questão teórica, política, a proeminência são pensadores europeus, né? E aí quando você traz pensamentos europeus, enquanto, por exemplo, teoria queer, que é uma teoria acadêmica que tenta colocar no Brasil de uma maneira imposta, sem ter as devidas conexões, as devidas concessões, você acaba tendo coisas que ficam de fora, né? E sem olhar para a realidade do nosso país, do nosso território, sem olhar a questão que é uma ferida aberta no seio do nosso país, que é a questão racial, sem levar essas questões em consideração, né? Então, assim, até perdi um pouco o fio da meada. A questão de trabalhar com a interseccionalidade, né? Sim. Eu acho que uma outra palavra que a gente pode colocar aqui na nossa roda é a equidade. Se a gente pensar na ideia de equidade, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais orgânica. Porque para nós, que somos pessoas, enfim, que tem uma questão de classe, tem uma questão de raça envolvida, pra gente é muito natural a gente agir assim, porque a gente é atravessado por essas questões. Somos atravessados por questões de raça, por questões de classe, questões de sexualidade, questões de gênero. Então, para uma pessoa que não tem esses atravessamentos, talvez seja um pouco mais difícil de conseguir compreender isso. Mas a equidade a gente auxiliar mais a quem precisa de mais, né? Então, assim, dentro do nosso meio, por exemplo, mulheres trans e travestis tem dificuldade de acesso ao trabalho, por exemplo. Sim. Então, a gente pensa num projeto que envolva essa questão de trabalho para mulheres trans e travestis, para ter acessibilidade. Então, assim, é uma ideia de pensar para as pessoas que realmente precisam daquilo, né? E aí entra a questão da equidade, dar mais para quem precisa de mais. Quem precisa de mais oportunidade? Pessoas brancas, cis, elas precisam de oportunidade? Não, elas já estão nos seus privilégios, né? E não quer dizer que elas vão deixar de participar, deixar de existir, de dialogar. Não, elas são nossos aliados. Nós temos aliados de todos os tipos, né? Inclusive pessoas heterossexuais também podem ser nossos aliados, não tem problema. A gente aceita todas as pessoas. A ideia é dar acesso àquelas pessoas que não tiveram acesso ainda. Sim. Essa é uma ideia interseccional, né? E a interseccionalidade, às vezes, para algumas pessoas, é uma rixa, é um racha, e não é, né? Na verdade, a interseccionalidade é uma ferramenta teórica, metodológica, para entender as diferenças de vários grupos sociais dentro desse organismo vivo que a gente está inserido, né? Para que a gente possa criar dados, né, apurados, que tenham realmente ligação com uma realidade vivida para poder se criar políticas públicas, né? Para poder criar políticas públicas, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa entender a nossa população, inclusive a população LGBT. Tem dados, por exemplo, da Fiocruz, por exemplo, que falam que dentro da comunidade LGBT, quem sofre as maiores violências são a população negra, né? Mais de 50% da população LGBT, quem sofre as maiores violências, são as populações negras. Negras e indígenas, né? Fazer um recorte da população trans é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa entender essas necessidades, essas especificidades, né? E para muita gente, eu acho que tem gente que vai pensar, nossa, eles estão querendo inventar a roda, né? Mas a interseccionalidade é uma teoria, né? Uma ferramenta metodológica e teórica com mais de 50 anos, né? A gente tem pensadoras aí que levantaram essa questão, como Patricia Hill Collins, Angela Davis, Audre Lorde. Audre Lorde sempre feminista, lésbica. Ela dizia que não há luta de questões únicas porque não há vidas de questões únicas. Exato. Inclusive, ela levantava muitos debates assim, em rodas feministas, por ela não se sentir... que ela falava, enquanto a gente está aqui num grupo de mulheres, não querendo me apropriar disso, estou relatando, tá? Inclusive, que ela fala no livro dela, que é Sister Outsider, né? A irmã fora da casinha, a irmã de fora. Ela fala, enquanto a gente está aqui numa roda de mulheres brancas, nós, mulheres negras, estamos na casa de vocês, cuidando das filhas de vocês. Então, não tem como trazer isso e achar que a gente está no mesmo patamar, né? Sim. E é importante, né, trazer essas teóricas, né, principalmente as mulheres negras, que são a base do que a gente tem feito de projetos, do coletivo, porque, na verdade, né, no caso, quando a gente fala da Audre Lorde ou da Angela Davis, ela cita, né, relatos em relação aos movimentos. Ela vai falar no Mulher, Raça e Classe, né, que é um dos livros dela. Ela vai relatar justamente
como se formou os movimentos feministas, os movimentos em relação à questão de classe, de raça, nos Estados Unidos. E a gente consegue trazer algumas coisas também para a nossa realidade. E uma das citações, um dos trechos que são bem importantes, é um momento que tem uma associação, né, de mulheres, enfim, um grupo de mulheres feministas se reunindo, e uma mulher negra se levanta, né, e aí questiona se ela também não é uma mulher. Né? Porque existe essa questão da invisibilização da questão negra, né? Nos movimentos feministas iniciais. Então, tudo isso é debatido, né? E aí a gente traz para esses questionamentos aqui também, como que isso funciona aqui no Brasil, né? Uhum. Então, assim, a questão da interseccionalidade, quando ela foi pensada o termo, né, interseccional foi pensado numa ideia jurídica, foi por uma questão de lei, né? Que foi a Kimberly Crenshaw que pensou, né, na interseccionalidade, e depois a Patricia Hill Collins pensou esse termo para o feminismo negro. Então, o feminismo negro foi justamente um primeiro livro que ela lança, explicando como é que funcionava isso, como é que era esse pensamento da interseccionalidade a partir de corpos negros. Então, assim, é importante trazer essas mulheres porque elas vão falar com a gente, falar com a realidade que a gente vive aqui também. E aí, no Brasil, a gente tem pessoas como a Sueli Carneiro também, né? Que vai trazer esses debates tão importantes em relação à questão de gênero e questão de raça, né? E também da interseccionalidade, né? Então, todas essas ferramentas teóricas que a gente está falando aqui, teóricas metodológicas, servem justamente para fundamentar as nossas práticas. Porque quando a gente vai para a academia, por exemplo, né, eu estou lá fazendo mestrado, o Fabrício também é uma pessoa que estuda, a gente está engajado também nos movimentos acadêmicos, mas a gente não quer que isso seja afastado. Descolado, né? Exatamente, não pode ser descolado. A academia ela não pode estar num patamar e a prática né, em outro. Né? Então, a gente tem que estar sempre juntos. Inclusive, eu fiz uma palestra recentemente numa faculdade que era sobre isso, né? Como que os espaços não formais auxiliam os espaços formais de educação, né? Como é que a gente pode influenciar? E justamente eles queriam saber como é que isso funcionava nos coletivos. Eles queriam saber como é que a gente trabalhava com a prática, porque eles têm a teoria, mas eles não conseguiam fazer colar essa prática com a teoria, né? E com a prática, como é que vocês funcionam na prática? O que vocês fazem? E o engraçado... Qual que é que eu ia só fazer mais uma colocação, que assim, é da interseccionalidade, né? Sim. Como ela é importante. E hoje, por exemplo, tô assessorando um grupo de projeto cultural, né? E estava lendo ali o edital de fomento à cultura, que é do governo federal, e estava lá explicitamente. Esse termo é usado nos documentos do governo, que vai ser levado em consideração esse determinado grupo e sua interseccionalidade. Nossa, mas isso é uma coisa nova, hein? Me manda, porque isso é uma coisa nova. Né, gente? É um avanço, porque não tinha isso antes. Tinha, Fabrício? Olha, não, né? eu falei, caraca, nunca tinha visto. Mas não é a primeira vez que eu vejo documentos do governo, iniciativas voltadas à questão cultural, leis de fomento. Mas usando esse termo? Usando esse termo, olha que legal. Levando a questão raça, etnia, idade, né? A questão do etarismo, que a gente tem se falado bastante, né? O capacitismo também. Capacitismo. Então, são esses... avanços, né? Isso é importante, né? Ter governos que sejam abertos a isso, que conheçam, né? Que tenham técnicos e pessoas capacitadas no seu quadro, que levem em conta e que tenham a mente aberta, digamos assim, que conheçam isso e debatam isso, né? Para poder justamente criar avanços lá na ponta, né? Quem vai cumprir o edital, né? Quem vai criar o projeto, estar incluído. Porque, às vezes, os projetos são muito elitistas, não é? Sim. Tem projeto, por exemplo, que eu vi agora, da Petrobras, por exemplo, só ME, só empresa. Então, assim, continua sendo uma ferramenta de exclusão, não de inclusão. Então, e acaba favorecendo quem, desde sempre, teve seus direitos assegurados. Porque quem tem uma empresa grande não caiu do céu, né? Então, assim, os trabalhadores da cultura, que estão ali no trabalho informal, que é MEI, né? Acabam não tendo acesso a essa renda, não tendo acesso. Né? Inclusive, só fazendo parênteses, a gente fez um programa com o Caio Martinez, né? E o Júnior, Braçalotti. Isso, e eles estavam comentando justamente sobre isso, né? A falta de inclusão nos editais, dos artistas informais, dos artistas mais periféricos, que não conseguem cumprir aquele monte de requisito que é necessário, né? Então, assim, isso a gente fez esse parênteses, mas assim, ter governos, né? No executivo e no legislativo, pessoas que tenham esse debate avançado, inclui
é inclusivo, né? Você cria políticas públicas, que você estava falando, procura criar, fomentar políticas públicas que incluam as pessoas em todas as suas especificidades, né? Sim. Porque é isso, todas são cortadas por realidades que a outra não é, né? A outra não é. E você tem que incluir todos os brasileiros e brasileiras, né? Todo mundo. Então, assim, um avanço, né? E falando de prática, assim, a gente falou de termos, né, acadêmicos, né? Sim. Mas às vezes a prática é às vezes é engraçado. Quando a gente começa a fazer estudo político mais aprofundado, parece que a gente dá uma volta para chegar num lugar que era mais simples. Não que essa volta e essa jornada não foi importante, mas às vezes, assim, a gente chegou num lugar que era tipo, qual é a prática? Mano, às vezes, assim, você fazer um evento cultural, um evento político, aí sempre escuto reclamação. Porque teve tudo isso, foi meia dúzia. Mas mas por que chegou meia dúzia? Você fez a pesquisa, por que as pessoas não estão tendo acesso? Será que porque é desinteresse. Será que é desinteresse? Será que às vezes as pessoas não têm dinheiro de condução? Ou às vezes elas têm preocupação maiores, como por exemplo, pagar uma conta? Às vezes ou ela paga a conta ou ela come, ou se ela for para esse evento, ela vai deixar de pagar uma conta, porque é a realidade mesmo da maioria dos brasileiros, né? Eu lembro até, a gente falou das nossas pensadoras, né? Abre um parênteses aqui, uma janela no Windows já fecha. A gente citou a Audre Lorde e a Angela Davis, né? São estadunidenses, né? São mesmo, né? Mas são pensadoras LGBTs, negras, né? A Angela Davis se afirma, né? Quanto mulher lésbica, comunista, né? Então, assim, e são ambas que falam dessa questão de não tem lutas únicas porque não tem vidas de questões únicas, né? Eu lembro que em 2019 eu vi a Angela Davis no Ibirapuera, né? Eu estava até com a companheira Cintia Nelly. E um questionamento que ela fez e ficou na minha mente. Putz, é verdade. Eu só consegui ir porque eu peguei uma folga. Pedi, pelo amor de Deus, para minha gerente. Eu preciso ver a Angela Davis. Ela conseguiu trocar minha folga. Trabalhava numa escala 6x1. Uma escala horrível de trabalho. Consegui uma folga, pedindo, pelo amor de Deus, se for me ajoelhar. E não tinha tanta gente, assim, na Angela Davis. E era para estar lotado aquilo, né? E a Cintia até falou, mas lógico, porque que trabalhador consegue ir numa segunda-feira no Ibirapuera às 4 da tarde? Foi 4, 5 Mas da tarde. exatamente isso. Isso é um recorte de classe. Então, assim, a prática, às vezes, é perpassar por coisas assim. Você pensar na realidade que é a maioria, que é da massa, né? Da maioria das pessoas, né? E a ideia de... Sim, não, fala. E a ideia de fazer eventos em lugares que as pessoas possam acessar. Eu acredito que os últimos eventos do Dragzilla tenham tido esse olhar de escolha de espaços, né? Quando a gente fala assim, a gente faz eventos, né, eventos culturais, enfim, debates, né? A questão da nossa prática é dentro de grupos de pesquisa, grupos de leituras, mas é também dentro das comunidades, dentro de outros lugares que a gente vai fazer eventos culturais, vai trazer discussões, enfim. E nos meios virtuais também. A gente faz lives, a gente faz coisas virtuais. Eu acho que durante o período da pandemia, a gente passou a ter mais esses movimentos assim da questão do virtual também. Mas a ideia de levar... né, as nossas conversas, os nossos eventos, esse trabalho que é realizado pelo coletivo, aos espaços que as pessoas podem acessar, aos horários que as pessoas podem acessar. Então, isso tudo também foi pensado. Eu acho que esse último evento trouxe isso. Então, assim, os eventos que foram feitos em Vicente de Carvalho, por exemplo, tinha bastante pessoas, mas porque foi pensado justamente para aquelas pessoas, para aquela população, naquele horário que era possível para as pessoas também participarem, né, Fabrício? Então, eu acho que isso é uma coisa importante também, isso tem que ser pensado, né? Não pode perder de vista todas essas questões. Para quem que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou fazendo? Eu quero falar comigo mesmo? É com o espelho que eu quero falar? Eu quero falar com as pessoas. Essa é a ideia. Quando a gente está nos meios virtuais, a gente vai atingir vários tipos de pessoas, né? Agora, quando a gente vai para um lugar físico, mesmo a gente tem que pensar nisso, né? Sim. Então, a intencionalidade é bem importante nesse caso, né? E eu ia dizer o seguinte, vocês... porque tem essa questão de classe, né? Eu acho que perpassa tudo, né? Vocês fazem essa discussão, né? Porque o capitalismo se utiliza de toda oprime mais ainda, né? Todas essas pessoas, sejam os negros, sejam LGBT, e se for LGBT negra, que você falou, negro, aí trans, né? Para explorar mais ainda, porque o problema é a precarização do trabalho, encontrar um trabalho, e é designado
trabalhos precários a essas pessoas, né? Então, o capitalismo se utiliza disso, das desigualdades, né, para lucrar mais ainda. E, às vezes, as pessoas não percebem isso, né? Alguns movimentos que são chamados identitários têm uma pauta, alguns, né, assim, uma parte deles bem liberal. Sim. A pauta é liberal. E vocês têm essa preocupação de trazer para quem está oprimido ali pelo capitalismo, né? É que nem a Dida falou, né, numa reunião, né? Estamos aqui pelas mulheres. Isso a Dida falando, eu achei maravilhoso. Estamos aqui pelas mulheres, não todas as mulheres. Estamos aqui pela população negra, não todas as pessoas negras. Estamos aqui pelos LGBTs, não todos os LGBTs, mas isso ela está falando enquanto discurso, né? Discurso de alguns grupos. Sim. E essa questão é bem importante, porque quando a gente pensa na questão do trabalhador, né? E dentro disso, por exemplo, a gente teve uma das ações que a gente fez foi justamente uma empresa chamou a gente para falar sobre a questão LGBT. A gente fez lá uma palestra, né, acho que foi pelo Sesc, né, para falar sobre a questão LGBT. E aí, assim, a gente levou as informações básicas, né, e também a questão da empregabilidade. Você emprega essas pessoas, mas de que forma? De que forma? É isso. A gente fala de representatividade vazia, por exemplo. Você tem lá uma pessoa LGBT lá. Mas de que forma que isso acontece? Essa pessoa é empregada, mas ela não tem contato com outros colegas, não pode usar o banheiro de acordo com o seu gênero, enfim, passa por preconceitos. Então, assim, como isso é feito? E essa é a questão. Vamos dar emprego para as pessoas, mas que tipos de emprego essas pessoas vão receber? Né? Então, essa questão de trabalhos subalternos, de exploração dessas pessoas, quanto mais vulnerável, mais a pessoa vai ser explorada. E quanto mais vulnerável, mais a pessoa precisa daquele trabalho. Então, ela se sente refém daquilo. Quando a gente fala, por exemplo, dos trabalhos domésticos, né? Das empregadas domésticas, é uma coisa, assim, que é muito cara, né? A gente tem uma representante importante na Baixada Santista, que é a Preta Rara, que é de Santos, né? Mas a gente tem outras pessoas que vieram antes também com movimentos em relação à questão das empregadas domésticas, mas ela tem um trabalho importante, que foi o Eu Empregada Doméstica, né? O Quartinho da Empregada é a nova senzala, e ela vai trazer os relatos dessas empregadas tudo que elas passavam lá. E quem são essas empregadas domésticas? Mulheres negras, né? Em sua grande maioria, mulheres negras, mulheres pobres, pessoas que realmente precisam daquele trabalho e que passaram por várias circunstâncias que nenhuma outra pessoa deveria passar no mundo, né? Então, assim, o que a gente consegue observar é que a gente quer fazer um discurso que não seja para atingir apenas as pessoas que já têm esse acesso a essa informação. A gente quer fazer um trabalho que não seja só discurso. A gente quer uma prática que possa envolver as pessoas de forma, né, efetiva, né? Então, eu acho que para mim foi muito simbólico, assim, de recente, o trabalho do Dragzilla que a gente fez num terreiro, né? A gente fez, foram 2 terreiros do Guarujá, e um deles, a gente teve assim, as pessoas que estavam lá acompanhando, assistindo, ficaram, assim, muito emocionadas, assim, e de nós estarmos lá, das pessoas que estavam com a gente, né, das apresentações, das conversas que a gente teve, do documentário. Então, assim, são vários tipos de apresentações e linguagens que a gente leva. E que essas pessoas vão começando a falar de si mesmas. Elas vão começando a se entender, se identificar, se perceber, ter o sentimento de pertencimento. E tudo isso é algo que tem que ser construído, que a escola não dá. Eu, como professora, posso garantir que não. Infelizmente, a escola não dá esse sentimento de pertencimento nem para as pessoas negras, nem para as pessoas pobres, nem para as pessoas LGBTs. Na verdade, o sentimento que a gente tem na escola é de exclusão. Eu tento ser uma professora que combate isso, faz parte do que eu acredito. Mas, então, onde que a gente encontra esse sentimento de pertencimento? Onde que a gente se encontra? Em que luta? Em que lugar? Em que espaço? São nesses espaços, que são o que a gente chama de espaços não formais, mas que trazem muito mais do que os espaços formais para a questão de cidadania, de identidade, de pertencimento, que é isso que a gente precisa como ser vivo, ser humano, né? E esse projeto que vocês fizeram, Dragzilla, foi bastante sucesso, né? Foi março inteiro, foi o mês todo, não é? De apresentações. Fala mais desse... Foi bem bacana, acho que como a gente estava falando esses dias, parimos, né? Foi um parto. Você imagina um grupo com 16 drag queens, sendo a maioria travesti,
um monte de pessoas LGBTs. Então, assim, é muita energia. Foi bem interseccional. É muita energia. Foi. Só que foi feito com muito amor, com muito cuidado. Tudo foi pensado com muito carinho, em valorizar não só os artistas e profissionais envolvidos, né, tanto da cultura quanto as performances, como também os espaços foram escolhidos a dedos, assim, né? Tipo assim, fazendo um grande espaço, alugar, sei lá, um trio elétrico. Tipo, um trio elétrico eu não daria porque o orçamento do projeto não permitia, mas permitiria um lugar mais chique, Mas não faz sentido, não se adequa com a nossa proposta. A gente quer valorizar não só os artistas, mas os espaços de resistência. Tem que ter como eu falei, né, no momento, tipo, nós não somos produtores de show. Somos agente político. A gente está pegando a questão drag como um recorte político dentro da questão LGBT. Então, tem que ter lugares que têm essa questão política aflorada e são espaços de resistência. Por isso que a gente escolheu o Espaço Marielle Franco, né? E os 2 terreiros de Vicente de Carvalho, que é a Associação Estrela do Oriente e a Associação Inso Tubanci, que além de terreiro, e isso é de praxe de todo o terreiro, porque o terreiro não é só a questão espiritual, são espaços de resistência e pontos políticos. E ambos os espaços, como a maioria dos terreiros, fazem trabalho social. E foi muito legal, porque, assim, são momentos como esse... Eu lembro que eu tive essa sensação também em 2018, que a gente fez um Natal comunitário LGBT na Associação dos Cortiços, da da Samara, saudosa Samara. É. E são momentos como esse que a gente fala, putz, é isso que a gente quer atingir. É essa língua que a gente quer falar, é com essas pessoas que a gente quer estar, né? Porque, assim, o carinho que a gente recebeu... e a gente chegou, parecia que tava chegando no Circo do Soleil na cidade, assim. Sim! Uma briga de foice, menina, todo mundo querendo ver, queriam foto autógrafo. Eu falei, gente, mas você vê que foi muito bonito. Mas o que foi o Natal? O que vocês fizeram lá? Teve o Natal LGBT em 2018, foi um Natal comunitário, feito com marcha, com o apoio de outros coletivos, outros ativistas. E agora o Dragzilla foi um festival voltado... não, Dragzilla sim, mas esse que você está falando, do lado dos cortiços, da Associação dos Cortiços, era o Natal. Era o Natal LGBT. Foi uma marcha, teve outros coletivos. Se apresentavam. Isso, até uma amiga minha drag se apresentou e a gente, cada um foi doando coisas, a gente fez um Natal comunitário, uma grande ceia, né? E assim, a gente vê que as pessoas, assim, além da questão da brecha que o Estado deixa para coisas banais como alimentação e teto, a gente vê que as pessoas têm uma carência cultural e artística muito grande. E a gente sentiu isso, né, Bruna, em Vicente de Carvalho. As pessoas ficaram afoitas, parecia que era um filme da Marvel. Eu acho que nesse caso que ele tá falando do Festival Dragzilla, eu achei interessante porque ele tem essa carência, né, cultural e artística, e uma carência também de afeto, de troca, de escuta, que o terreiro possibilita isso, né? Que esses espaços possibilitam essas conversas. Então as pessoas tinham esse diálogo, mas talvez não se sentissem tão à vontade assim, quando, no caso, nós levamos todas as pessoas LGBTs, falamos sobre isso, debatemos, conversamos. Então, acho que eles se sentiram ainda mais à vontade. Então, assim, a recepção, assim, eu nunca tinha visto uma recepção dessa, assim. E era carinho, e era comida, e era abraço. E, assim, e as pessoas conseguiram falar sobre si, sabe? Darem seus depoimentos. Foi assim, nossa, foi acho que uma das coisas mais emocionantes que eu já tive, assim, como experiência. E aí depois a gente conseguiu ouvir algumas pessoas que eram do terreiro, que estavam na expectativa, que estavam ansiosas por esse evento, e que falaram, nossa, a gente ficou muito feliz de receber vocês, foi muito bom, né, a gente poder ouvir, ver as apresentações, falaram de ficar emocionada mesmo. E aí acabaram compartilhando suas experiências, assim, sabe? E aí tem uma questão que eu acho importante, que a gente falou da educação, que não contempla, do Estado, que não contempla, como a gente gostaria que contemplasse, né? E a família. E é isso. E é exatamente essa palavra. A família. A família, às vezes, não contempla. Então, algumas das pessoas, né? Uma em especial, né? Que a gente sabe, falou muito dessa questão da família. E ficou muito forte pra gente, né? Porque, assim, pessoas LGBT... elas passam por muitas questões em relação a isso. Tanto que a gente tem as Mães pela Diversidade, que é um coletivo? É um coletivo, assim, muito importante, que tem essa causa, né? Porque, assim, muitas pessoas são abandonadas, são expulsas de casa, ficam, enfim... Você vê que ou saem de casa muito cedo. Então, assim, às vezes não tem esse afeto com a família, porque a família não aceita. Então, a gente ainda tem isso. E, direto, a gente vem pro coletivo algumas pessoas que
precisam de ajuda, de apoio, né? De acolhimento, porque, assim, é muito difícil lidar com isso. Porque quando a gente pensa, se a sua família não te aceita, quem é que vai te aceitar? A sociedade não vai virar a cara para você. Então, a gente precisa de espaços seguros para fala, para troca, para diálogo. E aquele foi um espaço seguro, os espaços que a gente tentou trazer isso também. Porque a gente teve os momentos das apresentações culturais, dos documentários, curta-metragens, dos trabalhos que estão sendo feitos. E também das trocas, dos diálogos, que também são tão importantes, né? Agora, você imagina, da família, eu estou imaginando assim... Porque a expectativa de uma criança ou de um adolescente é que as primeiras pessoas que vão te amar, né, te acolher, é a família, né? Teu pai, tua mãe, né? Se for uma família, pai, mãe e tal. E não ter isso, né? Ter todo esse preconceito e ser expulso, ou você ter que se mutilar, você guardar, se esconder, não ser você, né? Porque não vai ser aceito, é uma violação muito grande, né? Uma violência muito grande. E eu imagino, assim, as crianças, porque existem crianças já, que são crianças que já estão deveriam estar no outro corpo, digamos, né? E crianças pequenininhas. Então, como trabalhar com isso, né? Como elas crescerem saudavelmente? E eu acho que a escola tem um papel tão importante nisso, mas ela não consegue ainda perceber essa importância. Na verdade, assim, tem uma grande resistência, né, pelo menos nas escolas, de trabalharem esses temas, né? Tanto a equipe da escola como os professores têm dificuldade em trabalhar a diversidade na escola. Tanto que as próprias questões étnico-raciais são tabus para a escola. Que dirá as questões sobre sexualidade e gênero. Eu trabalho com crianças, né, de 7 a 10 anos, né? Trabalho com outras idades também, mas no geral eu trabalho com crianças. E assim, eu vejo muita dificuldade de trazer isso. Mas as crianças trazem. Eles trazem. A escola não traz, mas as crianças trazem as suas dúvidas, os seus comentários, as suas perguntas, porque eles querem saber sobre eles mesmos. Eles estão se descobrindo, né? Eles estão se percebendo. E aí, para eles terem essa liberdade de se descobrir e se perceber, eles precisam ter esse vínculo de confiança, de segurança. Sim. Porque muitas vezes em casa eles não têm essa segurança. E aí eles vão procurar isso na escola. E aí eles se debatem com mais preconceito, com conservadorismo ainda presente. Porque a escola também é muito pressionada pelos pais, né? Sim, pelos pais e enfim, dependendo do caso, né? Da prefeitura, do governo, da SEDUC, enfim, né? De quem está fazendo esse direcionamento. Tem coisas que a gente pode trabalhar, tem coisas que a gente não pode. Isso sempre existe, né? Nas escolas de forma geral. Mas, assim, eu não deixo que ninguém me impeça de dizer o que eu tenho que dizer na sala. A sala, eu falo que é o meu território. Eu me sinto totalmente livre lá e eu converso da forma que eu acho que eu tenho que conversar de acordo com a faixa etária, né? E a gente tem essa adequação. Mas, assim, uma coisa que é recorrente é a questão trans, né? Crianças, né? E principalmente mais pré-adolescentes do que tanto as crianças, mas isso também acontece com as crianças, de quererem ser chamadas por outros nomes, por outros pronomes. Isso ocorre. E qual que é o nosso papel? O que a gente tem que fazer? Essas são as perguntas que chegam pra mim. Bruna, você que é lá do coletivo. Bruna, você que é disso? Você pode me ajudar aqui? Sempre essas coisas chegam, né, pra mim. E aí eu falo o quê? Chama pelo nome que ele quer ser chamado? Ué, ele quer ser chamado por João? Vai ser chamado por João. Ele quer ser o pronome ele? É o pronome ele. Os amigos entendem isso muito facilmente. As crianças e os jovens, eles entendem. Eles sabem tudo de pronome neutro, já sabem. Então, quem tem dificuldade de entender são os professores, são os pais, é a direção. Então, assim, tem professores que aceitam, tem professores que não aceitam. E aí tem o quê? As leis. Se a família estiver junto, isso facilita muito para a criança. Claro. Porque a família vai entrar com a lei. A criança tem direito a ser tratada com o pronome, tem todos os direitos garantidos, mas a família tem que aceitar, coisa que também é uma outra dificuldade. Então, o que a escola tem que fazer? Tem que trabalhar aquela criança para ela não entrar em sofrimento. Porque se ela entrar em sofrimento, aí vai ser um outro problema que a escola vai ter. Né? Vai ter um problema com a família? Vai. Mas tem um outro problema, que é a criança entrar em sofrimento. Aí vem a ansiedade, depressão. Nossa. Todos os problemas de saúde mental estão associados a esse tipo de rejeição e exclusão que acontece. O que a gente tem que proporcionar é que aquela criança se sinta livre, que tenha a sua identidade respeitada, né? Para ela se sentir pertencente àquele grupo. Porque eu acho que uma das piores coisas é você não se sentir pertencente. Sabe? E é o que mais acontece, né? Dentro dessa questão da interseccionalidade. Você não se sente pertencente porque você é negro e está num espaço onde só tem pessoas brancas ou que as pessoas vão te tratar com desrespeito, né? A questão de classe também. Você, às vezes, não se sente bem em determinados locais, né? E a questão de gênero e sexualidade também vai entrar isso. Então, a gente tem que fazer isso na educação em todos os espaços.
Uma coisa que devia ser tão natural, né? Tão normal, todo mundo ser respeitado, independente de qualquer coisa, né? Um ser humano igual ao outro, né? Tem dignidade igual. E assim, eu vejo que todos esses movimentos, né, que são criados, que surgem e tal, é em busca de respeito. Basicamente. Estava falando de uma coisa simples, né? Que às vezes a gente tem que dar toda uma volta. E olha, o que a Bruna traz aqui é um ato de coragem, né? Principalmente tratando ainda da questão política que a gente vive a nível mundial, né? O professor, ele precisa receber até insalubridade, né? Porque é um perigo que se corre hoje, né? E assim, falando ainda da escola, da família, que são instituições, né? Que tentam nos adequar a uma lógica, né? Normativa, que vem aí, que é de origem, né? Judaico-cristã Então, assim, ainda são lugares, né? São dispositivos, né, de enquadramento, né? E a escola, ela ainda é enviesada como uma questão que precisa ser trabalhada ali, né? O menino, ele tem que, né? Descruza as pernas, fala mais grosso, né? O sexismo é uma coisa muito presente. Desde a educação infantil a gente vê essa questão do sexismo. Tem um grupo de pesquisa que eu participei na Federal de Cubatão, que eles faziam pesquisa sobre como é que as crianças eram representadas na escola. Em todos os objetos, nos desenhos, nas imagens. Todas as imagens que tinham na escola. Como é que essas crianças eram representadas? Então, eram sempre meninos de azul, meninos brancos de azul, meninas brancas de rosa. Então, era um grupo de pesquisa focado na questão racial, mas ele avaliava outras questões também. Então, quase não tinham imagens de crianças negras, por exemplo. Então, naqueles EVAs, naqueles desenhos, naquelas imagens de porta, tudo isso. Então, a gente vê essa questão de como é que as pessoas são representadas. E aí, você vai ver essa representação, você não vai conseguir se ver nela, né? E a questão dos brinquedos, o que os meninos podem brincar, o que as meninas podem brincar. E a primeira fala minha, logo de começo de semana, de escola, as crianças podem brincar de tudo aqui. Meninos podem brincar do que quiser, as meninas podem brincar do que quiser. Não existe brinquedo, não existe nada que é de menino e de menina. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu converso com as crianças, porque é a fala deles, que é uma reprodução da fala da família e da sociedade. Isso é de menina, isso é de menino. Não, aqui não tem isso, gente. Já falo pra eles. Então, assim, já fica muito claro. Mas é uma coisa muito, que eu acho que é muito entre as crianças, assim. Eles acolhem de forma natural. Os adultos não conseguem fazer isso. Sim. As crianças conseguem acolher o diferente de forma mais natural. Tanto que a inclusão, ela funciona muito mais entre as crianças do que entre os adultos. Os adultos têm dificuldade. As crianças não, elas brincam com todas, enfim. A não ser que ela tenha uma influência ali familiar de rejeitar outra criança, de ser induzida. Já ser preconceituosa. Porque a gente... O Nelson Mandela diz, né, que a gente nasce aprendendo a amar. Mas a gente aprende, na verdade, aprende a odiar, mas também pode aprender a amar. É a questão de aprendizagem e convivência. Porque a gente é aquilo que a gente convive também. Então, as crianças precisam ter convivências saudáveis e diversas, né? Sempre. Eu vi um vídeo, falando disso, né? Eu vi um vídeo já faz muito tempo. Eu acho nem é aqui, eu acho que é na Inglaterra. E é na escola também, bem assim, os pequenininhos. E a professora dizia, bom, você representa um bombeiro, uma bombeira, né? É uma profissão de bombeiro. Profissão de aviadora, profissão de cientista. Aí todos eles desenhavam homens. Todos. Importante. Todos desenhavam homens. Aí ela pede para entrar. Aquelas profissões que ele pediu, tinham pessoas vestidas, né? E entraram. Todas mulheres. Aviadora, cientista, bombeira. As crianças, assim... muito legal. Mas elas adoraram. Aí cada uma falou da sua profissão, né? Já quero fazer isso na minha escola? Já vou levar as profissões. Já tenho trabalho para maio já. Porque tem uma pesquisadora, que é uma amiga minha, né? A Juliana Pena. Ela fez uma pesquisa relacionada... Ela fez um estudo sobre como é que a ciência é representada. De que forma? Nos desenhos, nos vídeos, nos filmes, enfim. E aí ela fez uma pesquisa de campo também. Ela pediu justamente para as crianças desenharem pessoas cientistas. Foi assim que ela usou. Então, ela fez isso com várias turmas. E aí ela fez com a minha turma essa pesquisa. Só que a minha turma já tinha tido bastante aula quando ela fez essa pesquisa, né? Então, na minha turma, eles desenharam meninas negras, meninos negros, vários tipos de, né? Enfim, de pessoas cientistas.
E aí, na maior parte das outras crianças, todas desenharam tipo um Einstein, né? Porque essa imagem que você tem de cientista é o Einstein, é isso. Os cabelinhos assim, tudo Ninguém consegue ter essa imagem, né? Quando a gente pensa nisso, a gente imagina o Einstein e não consegue ver. Então, os trabalhos que eu faço, geralmente, eu começo com trabalhos trazendo essa questão da representatividade das mulheres, né? Então, adorei essa ideia. Vou levar todas as profissões, todas de mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, uma pessoa trans. Que elas foram educadas, assim, pelos discursos, né? Os discursos televisivos, de revista, os discursos imagéticos, né? Ela achar uma mulher cientista em desenho, eu acho que ela nem chegou a achar, não lembro se ela achou. Ela não conseguia achar uma mulher cientista em desenho. E na minha área, que é a comunicação, a gente trabalha com banco de imagens, né? Sim. Para criar uma arte, um folder. Às vezes, a gente vai ter que fazer, por exemplo, um cartaz de um simpósio científico da faculdade X. Aí você vai em banco de imagem procurar, de repente, a imagem de um cientista, uma pessoa com tubo de ensaio, alguma coisa bem... para achar uma pessoa negra. Não tem. Mulher negra, então, indígena, não tem. É um ou outro, assim... Hoje em dia, tem bancos de dados já com uma outra cabeça, que está começando a surgir, que nem o Pixabay, que aí você consegue encontrar umas fotografias, são fotografias de fotógrafos que liberam, né? Eles ganham uma quantia ali por aquele site, ou liberam o uso, né? Para você poder usar, né? De forma gratuita. E na comunicação também é bem assim, né? Você sabe que isso que você falou me faz lembrar, eu li um artigo no professor da Unifesp, estou até querendo trazê-lo, porque ele discute a inteligência artificial, mas exatamente com esse recorte de raça. Olha. Porque tem um cientista africano, acho que é africano, ele é negro, né? Ele é negro. E aí ele faz um teste, procura pelo nome desse cientista para que a inteligência artificial mostre a foto dele. Dá ele branco. Como eles colocaram a pessoa, diferente, inclusive, do original, mas branca, falando numa rua lá da Tunísia, não sei o quê. Todo mundo que eram cientistas, era uma coisa, todo mundo de paletó, isso e aquilo, e brancos. E aí o artigo dele é sobre isso, é muito, muito interessante. O quanto que não tem... Aí ele faz uma correspondência, né? Ele manda... dizendo que não, que o cara é negro, não sei o quê. Aí a resposta dela, muito obrigada por você ter atualizado o nosso banco de dados, nossos dados, né? E tal. E aí depois eles põem de novo, tá lá o cara branco ainda. Quer dizer, a inteligência artificial não aprendeu que ele é negro. Então, ele discutindo o perigo. O perigo que porque inteligência, na verdade, tem os algoritmos todos que são fornecidos por técnicos, pelas pessoas, não é? Era mediante aqueles dados que são dados. Aqueles dados, não é criado de... Exato. Então, a gente fica na mão. É um perigo. Me faz lembrar aqueles filmes... Laranja Mecânica, aqueles filmes assim, Blade que você Runner. Blade Runner, que você é controlado por alguém, por alguém. A gente já vive isso, na verdade. Já vive. Admirável Mundo Novo. Mas mais assim, né? É mais cruel, eles mostram, né? Uma coisa mais... Isso me lembrou também uma fotografia que acho que viralizou até uns anos atrás, de imagens de formandos de medicina, de uma federal, e pessoas entrando para trabalhar no serviço de gari. Todos eram negros em gari. Negros, assim, toda a sua diversidade, né? Tem gente que não gosta desse termo, mas é o que o IBGE usa hoje. Do preto ao pardo, né? Uma gama imensa de pessoas negras. E na federal é uma unanimidade, branco. Do branco. Todo mundo com diploma, assim, né? O que a gente chama, assim, pejorativamente, das loirodonto com diploma. Ai, meu Deus. E por isso que a gente acha não, por isso que é fundamental a questão da interseccionalidade, né? Da gente estudar de uma maneira mais aprofundada a sociedade que a gente vive, né? E entender que a comunidade, aqui falando da nossa comunidade LGBT, ela não se dá de uma maneira separada, ela está inserida dentro de um tecido social.
tá ali emaranhada com as questões raciais, com as questões de classe, né? Eu, por exemplo, nós não nos sentimos representados, por exemplo, pelo o Pink Money, por produções LGBTs neoliberais, né? Que visam fazer, principalmente de instituições, né? Hoje a gente pode falar de instituições, de ONGs, de instituições que fazem ali um marketing social, né? Não tem um compromisso, né, real com a comunidade a quais elas dizem representar, né? Virou um mercado. É um mercado. É um nicho, né? E aí um que entra a nicho. questão... Tudo vira nicho de mercado, Tudo vira né? nicho de mercado. E aí que entra a questão da representatividade vazia, né? Que foi uma coisa que, em algum momento, a gente comentou no último festival, que, assim, eles colocam uma pessoa para representar um todo. Uma fala para representar tudo. E é uma fala única. E é uma pessoa única. Eles não dão, assim... Então, por exemplo, vai ter uma produção... Aí vamos entrar numa produção de filme. Vamos fazer uma produção de filme colocar uma pessoa negra LGBT protagonista. Mas aí a diretora desse filme é branca ou branco. Aí toda a produção são pessoas brancas. Todas as pessoas que estão ali envolvidas são pessoas que não são LGBTs. E aí vão ser essas pessoas que vão fazer o roteiro, que vão fazer o filme. Então, um protagonista, né, ou uma protagonista negra, mas não tem o envolvimento de uma equipe que também tenha esse olhar, essa perspectiva. E aí, será que esse filme ele vai conseguir contemplar a gente? Difícil, vai conseguir? né? Dificilmente. Então, assim, o que a gente vê é essa representatividade vazia, ou o que a gente chama de token, né? Coloca uma pessoa negra, coloca uma pessoa LGBT para dizer que tem. Sim. E aí essa pessoa pode fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa. Que já tá bom. Já tem uma pessoa negra, não importa se ela tá falando alguma coisa boa ou não. Ela tá ali. É um marketing social. É o marketing social. Muita empresa usa, né? Muita instituição usa. Faz o pink washing, que é uma limpeza rosa, para dizer, olha, coloca um LGBT ali, ó, tem LGBT. Coloca uma pessoa negra ali e as pessoas se sujeitam. Porque é uma situação que a gente vive sempre foi cada vez mais se precarizando da questão trabalhista. E as pessoas precisam do trabalho e acabam aceitando, e é uma representatividade vazia que não contempla como a gente gostaria, né? A gente gostaria que tivesse mais pessoas por trás também, no caso de um filme, de um festival, de uma cena cultural, enfim, tivesse esse olhar, essa perspectiva de várias pessoas, né? Negras e LGBTs. E o compromisso real, para além de discurso, vem por coisas básicas, como a gente está falando, de dar toda aquela volta, para às vezes você se tocar de que coisas básicas. A gente está indo para o quarto ano de distribuição de cesta básica, que a gente começou lá em 2020, na pandemia, né? Tem gente que fala, assistencialismo, né? Mas, assim, como você vai falar de uma pessoa pensar em se mobilizar politicamente se ela não tem questões primárias saciadas, que é a fome? Isso até os Panteras Negras, que era um grupo revolucionário, eles tinham um programa de 10 pontos, e um desses pontos era prover a comunidade de alimentos, né? E era um grupo armado, revolucionário, marxista, né? E, então, assim, você agir realmente em prol da sua comunidade passa por questões básicas como essa. A gente é um grupo pequeno, a gente conseguiu atingir mais de 200 famílias. Nossa. Isso a gente leva com orgulho, né? Agora, sim, a gente é um grupo de pessoas da sociedade civil, sem grande poder e influência. Agora, o que as instituições grandes, que recebem investimento financeiro de empresas, né? Empresas estrangeiras poderiam fazer, revolucionaria uma comunidade, né? A gente já fez grupo de estudo para intensivão, para o Enem, para quem fosse pleitear a faculdade, seja pelo ProUni, né, bolsa, ou seja pelo SISU. Então, isso para a gente é a prática, né? A gente já faz grupo de estudo teórico, a gente fez o estudo Mulheres, Raça e Classe. Sim, e a gente fez também um grupo de leitura, né? Eu acho que no período da pandemia, as pessoas precisavam muito conversar, trocar. E aí a gente pensou num grupo tanto para estudar Angela Davis e um grupo de literatura mesmo, de literatura LGBT. Né? Então a gente pensou em um livro para cada mês e a gente fazia essa leitura, essa troca virtualmente. Então tinha pessoas de vários lugares, de estados diferentes. Enfim, eram livros que a gente pensava dentro dessa questão da interseccionalidade. Então eram pessoas LGBTs, pessoas negras, enfim, de várias origens, também literatura africana. Então foi uma coisa, um trabalho bacana, que envolveu também essa questão
cultural, educacional, literária, enfim. Abordamos vários temas, porque assim, a literatura, ela não tem uma função, porque ela é como arte, mas ela vai ajudar na sensibilização, na humanização, e a gente conseguiu trabalhar vários temas a partir da literatura. Claro. Eu acho que ela é uma ponte, inclusive é a ponte que eu uso para falar com os meus alunos sobre qualquer tema que seja mais sensível, por exemplo, né? O luto, por exemplo, a gente pode falar a partir da literatura, né? Então, a gente foi fazendo movimentos e trocas importantes, e conhecendo também outras pessoas também, outros coletivos e grupos, né? Fazendo parcerias também com outras pessoas, que é importante também. Muito né? legal, parabéns. E assim, e quais os outros projetos que vocês já fizeram bastante coisa, mas tem alguma coisa já engatilhada que vocês estão pensando? A gente não para, né? Assim, a gente oscila, né? Tem, inclusive, dentro do grupo, ele é bem rotativo. Já teve 5 pessoas, 4 pessoas. A última vez agora era eu, a Bruna e o Jefferson, né? Que é professor também. Ele falou, gente, eu preciso dar um tempo. Ele é professor, 2 cargos públicos, dando aula de manhã à noite. Falou, gente, eu vou surtar. E ele é taurino, a gente gêmeos. Blá, blá, blá. Então, assim, tem vezes que, assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa vida, a gente dá um tempo. Depois a gente tem uma guinada de um monte de projeto. Agora a gente voltou com um monte de projeto. E agora a gente está preparando um memorial, né? Um memorial LGBT Santista. Nossa. Trabalhando ainda nessa questão da memória enquanto ferramenta política, né? E sai esse ano ainda, né? Provavelmente lá para outubro, setembro, né? A gente já vai ter um memorial com um grande acervo fotográfico de ativistas LGBTs, artistas LGBTs, com esse intuito de mostrar que, olha, né, para além das redes sociais, para além dessa militância autocentrada, aquela militância personalista, eu enquanto LGBT, a gente vai trazer nós enquanto LGBTs, que já existia uma história de 30, 40, 50 anos atrás, né? E é um trabalho que a gente já tem fazendo já tem alguns anos, né? A gente já tem, acho, uns 3 documentários voltados para a questão da memória, né? Então, esse ano tem o nosso memorial aí. Olha, que legal, hein? Quero ser convidada, hein? Com certeza. com Vai ser certeza. franco, você vai ter que ir. Ah, vou ter que ir, com certeza. E me diga uma coisa, vai ter agora, eu não sei se esse programa vai ao ar, eu acho que já vai ter acontecido, a primeira conferência municipal LGBT, né? Mas assim, qual é a expectativa que vocês têm? Vocês vão participar ou estão de olho? Sim, estamos de olho. Em parceria da Codiver, né? Que é a Coordenadoria de Diversidade da Prefeitura de Santos. Aí menciono a querida Tayane Miak, uma ativista muito importante para a região, né? E com o LGBT, o Conselho Municipal de Políticas LGBTs, que inclusive, antes de virar conselho, era uma comissão, né? Eu cheguei a fazer parte dessa comissão, a Comissão da Diversidade Sexual, que existiu aí por conta do trabalho da Tayane, né? Desde 2012, né? Então, acho que vem muita coisa boa aí, é muito importante. Santos, né? Politicamente falando da questão LGBT, é uma cidade que está sendo pioneira, né? Trazendo essa questão política bem aflorada, né? Sim. Vai quebrando preconceitos também. Sim, e a gente teve um debate bem interessante na Unimonte, né? Que teve a participação da Tayane, foi um debate sobre a questão da saúde da população LGBT, e ela falou sobre o fórum, né? E falou como é que estava sendo feito, enfim, ela estava com bastante expectativa, né? E ela faz um trabalho brilhante mesmo, enfim, a gente teve participação de outros coletivos, outros grupos, e teve um diálogo bastante bacana. E aí a gente conseguiu perceber, né? Os alunos e alunas, enfim, os estudantes estavam lá, assim, também na expectativa, né? Nossa, será que o que eu vou saber aqui? As curiosidades, os pensamentos, e é muito legal ver isso, né? Porque tem muitas coisas que eles ainda não sabem, por mais que a gente tenha acesso, ou que sabem, mas querem ouvir, querem discutir, querem perguntar também, tem curiosidade, então foi bom, foi uma conversa importante, né? E aí ela trouxe também toda a questão de leis, todos os avanços de Santos, que foi bem bacana, né? A gente costuma falar que aqui na Baixada não... É a ativista mais importante da questão LGBT. Não tem, assim, na Baixada... Muito alguém que fale engajada. com tanta propriedade, assim, da questão LGBT em vários aspectos. Jurídicos, legislativos, Da culturais. E ela faz um trabalho aí desde... Aliás, antes de 2000... Bem antes, né? 2007, já lembro da Tayane já... Né? Tá ali com as mulheres ali na rua. Tá ali com o povo na rua mesmo, né? No chão, pisando no mesmo chão, falando da mesma língua, né? Isso tem todo um diferencial, né? Falando ali com as mulheres ali, trabalhadoras do sexo, levando insumos, né? Foi a pessoa que criou, que lutou para criar a lei, né? De respeito ao nome social em repartições públicas, né? Foi uma das pessoas que lutou para ter um ambulatório
de especialidades trans aqui em Santos. Então, eu acho que essa junção aí do com LGBT e da Codiver vem coisa boa aí, né? Então, vamos acompanhar. Vamos acompanhar, né? Vamos. De olho, de olho. Meninos, muito meninas e meninas. Menines. Aqui eu já fico... Vocês... Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Algo que ficou para trás e que é muito importante? Eu vou saber. Como é que eu encontro vocês nas redes sociais, telefone, Instagram, Face, como é que eu encontro o Coletivo Marcha? Então, acho que hoje a gente usa mais o Instagram, né? Sim. Que é coletivo _marcha, né? Com SH, né? No YouTube também é a mesma coisa. No YouTube as pessoas vão ter acesso a algumas atividades que a gente fez, palestra, roda de conversa, tem tudo lá. E seguem a gente, chama a gente para tomar um café, tomar uma Sim, pra cerveja. Uma cerveja conversar. é melhor, né? Para fazer uma roda de conversa, para trocar também. Legal. É importante. As escolas também, né? Se quiser, né, nosso apoio para alguma questão, a gente pode ir conversar também, né? Tirar dúvidas, ajudar. Eu acho que é importante essa questão da formação dos professores, nessa questão da diversidade de forma geral. Então, também tem um projeto em vista sobre isso, sobre a formação, né, dos professores para a questão da diversidade. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso, que eu tenho sentido essa necessidade e o coletivo tem bastante coisa para compartilhar, né? Então, a gente pode fazer essa troca, vai ser bacana. Então, é uma ideia para o futuro também. É isso Acompanha aí. a gente que vem muita coisa boa aí. Muita coisa, com certeza, gente. Eu sei que vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, que é produto diferenciado, né? É conteúdo diferenciado, tá bom? Eu quero agradecer, viu, Fabrício? Bruna, desculpa, já tô no final aqui. Bruna, viu? Muito obrigada por vocês terem vindo, foi muito legal. Viu? Agradecemos Obrigado o convite, né? Foi maravilhoso. Pelo espaço aí. Sim. Agradecemos, Eneida. Muito obrigado. Valeu, gente. Até quinta. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.